como distribuir o olhar é importante. Quando falo de distribuir o olhar, eu me lembro do Silvio Santos. O Hum. Silvio, na década de 70, havia uma polêmica na década de 70 que eu até falo no Comunicadores S.A., que tinha gente querendo acabar com os programas de auditório. E aí o Silvio ficou muito preocupado, porque o programa Silvio Santos não é nada sem plateia, né? O Silvio depende da plateia, e a plateia se alimenta do Silvio. Então, mas o que ele começou a fazer, já que estavam querendo acabar? Ele começou a treinar falar para a câmera. E daí tem uma entrevista dele para a revista Veja, dizendo, olha, para mim é muito difícil. Daí ele fala, ó, tá vendo? Eu não sei se você lembra, no passado, assim, no alto da plateia do SBT, tinha uma telinha, tinha uma TV, que ficava assim em cima do auditório. Aí ele falou assim, ó, tá vendo aquela telinha ali, tá vendo? Então, aquilo serve para eu treinar falar para um ponto fixo. Mas para mim é muito difícil, porque eu gaguejo. Então, quer dizer, o cara estava tão acostumado a distribuir o olhar que falar para um ponto fixo para ele era muito mais difícil. Hoje em dia ele não tem esse problema, né? Pelo amor de Deus, mas eu estou falando de década de 70. Sim, sim, sim. Olha que loucura, né? E tem um outro detalhe também, né? O Silvio, ele é um ex-tímido, como a gente falou, e ele também, quando fica nervoso, ele gagueja. Então, aquele aquilo é realmente uma questão. Ah, então ele criou um bordão a partir do momento de fraqueza, um calcanhar de Aquiles que ele tinha ali. É de uma hesitação. Você vê que esse pega, né? É uma hesitação. Então você vê, né, como é que a pessoa consegue transformar o limão numa limonada. Olha que coisa impressionante, né? Não, e, Eu fico pensando nessas horas. não, e você falou, eu tinha esquecido completamente, já tinha ouvido você falar, mas eu não lembrava do apelido dele, Peru que Fala, porque ele ficava tão vermelho, tão nervoso, né, com ter que lidar. E que época foi essa época? Era a época da balsa, que ele fazia os shows na balsa Ah, para não. vender? Foi na época do Peru que rádio. Fala. Foi na época do Do rádio. rádio. Foi do rádio. Ah, Ele já estava em São Paulo, ele já tinha mudado, e ele estava na Rádio Nacional de São Paulo, que depois virou a Rádio Globo. E ele era o locutor comercial do programa do Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto. uhum. Ele tinha um programa de segunda a sexta, ao meio-dia. E daí o Silvio fazia só a leitura dos textos comerciais. Os comerciais eram ao vivo. Uhum. E daí, quando ele começava a ler, vinha o Manuel de Nóbrega, ou o Ronald Golias, enfim, e daí começava a brincar com ele. Ele falava com a plateia, no programa de auditório, mas aí vinha, começava a dobrar a barra da calça dele. Aí começava a fazer cosquinha, começava a mexer, e ele começava a ficar vermelho, de timidez. E aí ficava vermelho, e aí ficava vermelho com o pescoço vermelho que nem um peru. Daí veio o Manuel, botou o apelido de Peru que Fala. E daí ele começou a fazer a caravana do Peru que Fala, que rodava pelos circos de São Ah, Paulo, com esse apelido que foi pro ar e pegou. Ele era o Peru que Fala, porque ele ficava vermelho disso, de vergonha, né, com as brincadeiras que faziam. e no Né? rádio E o é muito Silvio, comum, né, ter um apelido, assim, né, a pessoa, o locutor tem um apelido, o José Carlos Araújo, o Garotinho, né, o garotinho, Silvio o Santos, Apolinho, o Washington Rodrigues. Apolinho, pode Exato. E o crer, faz Silvio todo pegou sentido. esse. E fez um negócio em cima disso, né? Montou uma caravana vendendo show por aí com esse apelido. O cara é impressionante mesmo. Não, e é impressionante como é que esse pessoal, principalmente do Comunicadores S.A., o Comunicadores S.A. ele fez várias ligações na minha cabeça, assim, que me ajudou muito a ter várias coisas que eu nunca tinha pensado e coisas também que estavam ali o tempo todo. Porque na vida tem muito isso, né? Tá tudo ali o tempo todo, de repente alguém vai lá e conecta os pontos, assim, ó, aquele momento É, eureka, aquele ali que. E isso. Porque tem várias coisas que a gente, por exemplo, hoje parece impensáveis, assim, alguém ter programa em dois canais ao mesmo tempo, é o, verdade. alugar o horário da TV. Eu te pergunto isso também por curiosidade. Por que você acha Sim. que as pessoas, as emissoras de TV, seguraram essa onda de alugar o horário para apresentadores e empresas porque antes era mais comum isso, né? Hoje ainda tem, mas era mais comum, não era? É verdade. Na verdade, né, se você for pensar a história do Silvio, né, isso que você está comentando foi o Silvio. O Silvio, ele produzia os próprios programas.
Eu digo que o Silvio hoje em dia é o maior apresentador da TV mundial, porque ninguém fez o que ele fez, né? O cara, ele apresenta, produz e patrocina os próprios programas há 50 anos. É um negócio, não tem, 60, já quase 60. Ano que vem vai fazer 60, né? Então, quer dizer, o que aconteceu, na verdade, é que, na minha opinião, muito desse espaço acabou sendo ocupado, por exemplo, por ou televendas ou programas religiosos que acabaram ocupando esse nicho de aluguel de horário. Mas hoje em dia, para quem quer produzir, existem outras alternativas até que não ao aluguel. Você pode fazer a coprodução, você pode, né, você tem as leis de incentivo, mas mesmo sem lei de incentivo, você tem muitas emissoras aí abertas com possibilidade de investir, especialmente na TV por assinatura. É claro que você não tem a audiência da TV aberta, mas torna viável o desenvolvimento. Não é? Agora, por exemplo, uma das maiores programadoras de TV do Brasil, independente, né, que é a Box, lançou um monte de canais novos e está aí buscando produção para colocar no ar. A Bandeirantes lançou também novos canais por assinatura e está demandando por conteúdo, né? A Band que tem o Arte 1, tem canais agora, tem o Empreender com o Sebrae, enfim, tem muita coisa acontecendo e sem falar do digital, né? Que você está É. super imerso, né? Assim, o digital, então, aí o streaming. Então, isso mexeu muito, né? Abriu novas portas, efetivamente, porque o Silvio era um caso excepcional, né? Ele era o dono de mais da metade da programação de domingo da Globo. Imaginar um negócio desse, né? Hoje em dia, impensável. Ele fazia um programa de 11h30 da manhã até as 8 horas da noite, sem parar, ao vivo, e ele era o dono daquilo, e ele vendia o que estava lá dentro, e ainda anunciava os produtos dele. E no Comunicadores S.A., o meu objetivo era esse, mostrar como é que esse modelo ele deu certo para outros. E eu acho que hoje em dia dá certo para você, e dá certo para a Sabrina, e dá certo para outras pessoas, de usar a força da comunicação, os seus próprios canais, que o digital apresenta, e conseguir montar parcerias, montar novos negócios, né? E tudo dentro da personalidade do comunicador. Né? Por exemplo, quando eu vejo você associado com uma empresa que tem o trabalho de energia solar, para mim tem tudo a ver com você. Você é um cara que pensa saúde, você é um cara que pensa tecnologia, e daí você tem todos os assuntos correlatos aí, e a carne mesmo, que são apaixonado. Aliás, o meu sonho um dia é comer um churrasco feito por Dona Nag. Um dia eu chegarei nesse nível. Temos Mas que resolver isso, temos que resolver isso. um dia. Mas, assim, tem que ter essa ligação também com a personalidade da pessoa, que esse é o segredo. O Com o Gugu mesmo, Silvio, né? Ele era um cara muito pô, eclético, né? Tava vendo você no pô, The Noite falando, o Danilo levantou a bola ali, que era brinquedo, banda de música pop, era o próprio programa dele que tinha atrações para a família inteira, era uma mistureba. A TV antigamente ela era mais misturada ainda, né? Porque era para é agradar verdade. todo mundo, todas as gerações. Mas o Gugu, acho que É, foi o cara, ele tinha, era o que tinha os produtos mais diferentes, assim, né? é. E Tava ele, em várias você vê, ele frentes. conseguiu, sim. E ele era um empreendedor, digamos assim, seriado. Assim, ele era um serial. Ele empreendia, montava muitos negócios. E ele tinha um sócio também, em muitas frentes, que era o Beto Carreiro, né, o Ah, Murad. é. Eles eram sócios em muita coisa, parque aquático, parque temático, Eu mas o sonhava em ir no Beto Carreiro World quando eu era criança. Eu nunca fui, até hoje eu nunca fui. Eu eu sonhava também de nunca chicotinho, fui. tchum, 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 de chicotinho. Beto Carreiro. Era mó Eu barato. também nunca fui. E olha que eu já fui tanto para Santa Catarina, já passei do lado, mas tem que conhecer. E essas histórias são assim. E o Gugu ele entendeu, por exemplo, que por mais que ele fizesse programas de variedade para a família inteira, isso no final dos anos 80, nos anos 90, assim, né, nós dois somos da mesma geração. A gente via Você tá com muito o quantos Gugu. anos? Você nasceu em que Tô ano? com 35.
Ah, você me Mas respeita, eu sou bem mais velho, eu vou fazer 40 ano que vem, tô aqui com a barba tá nada, grisalha aqui, ó. tá nada. Ah, Você fala isso só para dizer, ó, parece muito menos. É verdade, parece menos. Tá mentindo. Mas aí o Gugu, assim, a gente lembra, né? O Gugu fazia programa para a família inteira, mas a gente que era criança, a gente adorava. E qual foi a sacada dele? De entender que, num dado momento, ele tinha um quarto, quase um terço da audiência dele infantil. Ele falou, poxa, eu vou fazer coisa para esse pessoal. E daí começou a gravar disco, aí começou a emprestar seu nome para brinquedos. Ele chegou a ser. Ele chegou a ter mais de 100 produtos ao mesmo tempo no mercado. Ele chegou a tirar uma fábrica de brinquedos da falência com um você jogo. falou, a estrela, né? É um jogo que era o Passo a Repassa, o jogo de tabuleiro. Naquela época, a gente está falando do começo dos anos 90, estavam entrando os produtos importados do Brasil e os brinquedos sofreram muito. E daí, se não fosse o rosto do Gugu e também a divulgação do SBT, claro, na Uhum. época, né, o Rubens Pássaro, né, que estava envolvido nisso, a fábrica teria, né? Então, foi um momento importante ali. E daí uma coisa puxa a outra, e é o famoso dinheiro chama dinheiro, né? Que daí você monta um negócio, depois monta outro, depois monta outro, um vai puxando o outro e até que ele terminou formando essa fortuna que hoje em dia, né, quando eu dei entrevista para sua mãe, a informação que a gente tinha era de uma fortuna de 300 e poucos milhões. Hoje em dia já se fala de uma fortuna de 1 bilhão que ele teria deixado. Então a gente está falando de uma É, carreira realmente construída na sem comunicação. falar do faturamento, né? Que é o dinheiro que ele movimentou ali, né? Com o trabalho dele, Sim, que exato. acaba que é um montante muito maior, porque aí depende também da parte de investidor, de como ele vai aportar os recursos, né? Porque aí é uma outra questão, né? Porque tem a parte de aglutinar pessoas e alavancar negócios e criar coisas, e Isso. tem vários artistas consagradíssimos que acabaram quebrados até em vida, né? Então isso é Sim, relativo, assim, mas sem dúvida a comunicação tem um potencial absurdo para alavancar negócios, né? Isso aí é verdade. é meio É óbvio, né? Não verdade. precisa nem ficar falando muito, assim. Mas você sabe que muita gente não percebe isso. Muita gente não percebe, muita gente não entende. Muita gente entende a arte e entende a comunicação como lazer e não como profissão. Eu percebo às vezes isso. As pessoas pensam que tudo é diversão e alegria. Não, diversão e alegria é o trabalho das pessoas. Levar diversão, emoção. Mas a gente está falando de pessoas que, através disso, pagam suas contas, constroem um patrimônio, geram, como você bem disse, outros empregos, né? As pessoas não têm noção, por exemplo, você trabalha em novelas. Quantas pessoas trabalham numa novela? São centenas e centenas e centenas e centenas. É um exército.